Hoje é dia do Antigo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo capítulo 9 e também no Salmo capítulo 71. Nós vamos ler 3 versículos, 2 do Salmo 9 e 1 do Salmo 71. Amém? Salmo 9, versículos 9 e 10, diz assim: O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Caramba, que palavra! E o Salmo 71, versículo 5 diz assim: Tu és minha esperança, ó soberano Senhor, deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Amém? Aleluia. Que Deus possa falar ao seu coração grandemente. Eu quero chamar o Sérgio Cadena aqui para orar por mim, orar pela igreja, orar por essa palavra. Precisa vir aqui para aparecer ali na gravação, né? Ficar bonito. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, meu Pai, esteja nesse momento abençoando a vida do pastor Isaías. Amém, Pai. Usa o teu servo, Senhor, para que seja canal de bênção sobre as nossas vidas, Sim, Senhor. Deus. Que o Senhor revele nessa noite tudo aquilo que o Senhor deseja falar à sua igreja, Senhor Deus, através do seu servo, Pai. Abençoa a vida dele, nos dê um culto abençoado, Senhor, e que saiamos daqui revigorados através da sua palavra, Senhor. É o que lhe peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebeu? Graças a Deus. A mensagem desta noite, ela tem a ver com aquilo que nós falamos. Eu poderia dizer que é um complemento, mas eu não preparei assim. Eu vou preparar uma de manhã, eu já vou pegar uma que encaixa. Não, quando eu vi que estava pronto, uma foi num dia, a outra foi no outro dia, e o Senhor nos deu. É bom que o Espírito Santo trabalhe em nós. Eu estou chamando essa mensagem de aprenda a confiar. Porque muitas vezes nós pensamos que sabemos confiar, mas nem sempre sabemos. E para eu confiar, eu tenho que conhecer algumas coisas. Por exemplo, em quem eu estou confiando? Se eu confio numa pessoa para emprestar um dinheiro a essa pessoa, eu preciso saber por que confio. Porque ele é meu amigo, ou porque eu sei que ele é um bom pagador, que ele é uma pessoa séria. Quando eu coloco esse tema, é porque esse tema, por incrível que possa parecer, ele é desconhecido de muitos crentes. Você pode ouvir falar, as pessoas confundem fé com confiança, eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. Você tem fé que Deus pode fazer todas as coisas, a igreja vai dizer, rachando logo, amém. Você confia que Ele vai fazer? Aí aí são outros 500. Você pode crer que uma pessoa é muito rica a ponto de resolver o teu problema. Você confia que ele vai resolver o teu problema? Você pode confiar, você pode crer que um advogado seja o maior advogado do Brasil, que já venceu praticamente todas as causas. Você confia que ele vai vencer a sua causa? Esse é um pouco diferente. A mesma coisa, nós crermos que Deus é todo possível, é possível em todas as coisas, é poderoso em todas as coisas e faz todas as coisas, conhece todas as coisas, isso não é nenhuma vantagem. Até a pessoa que não segue a Jesus faz, mas aquele lá de cima, ele fala assim, né? Aquele lá de cima, aquele que sabe tudo, aquele, ninguém escapa da mão dele, ele sabe disso. Mas será que sabemos confiar? E como crentes que queremos ser, como pessoas da família de Deus que queremos ser, nós precisamos aprender a confiar. Até porque
quando nós demonstramos a nossa confiança, nós angariamos para Deus pessoas, cativamos pessoas, buscamos e trazemos as pessoas. E a confiança tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Quando eu falo em ser fiel a Deus, parece que são coisas distintas, mas não, ela está intrínseca nesse tema de confiança. A fidelidade, se eu sou fiel à sua palavra, se eu cumpro aquilo ali de acordo com o que essa palavra me ensina, eu tenho certeza que eu posso confiar. Quando o apóstolo Paulo disse, os irmãos percebem que esse é um versículo que eu gosto muito, né? Eu sei em quem tenho crido. Por que ele disse que ele sabe? Porque ele experimentou. E ele diz isso, vamos dizer assim, o Paulo do Novo Testamento, porque o Paulo hebreu, o Paulo que era pela lei, o Paulo acontece no Novo Testamento, meu irmão, não estou desligado não. Quer dizer, o Paulo que era aquele, vamos dizer crente, né? Para ficar na nossa linguagem, aquele Paulo que era severo com a palavra, que conhecia a palavra e conhecia mesmo, ele era um Paulo sem uma experiência com Deus. Mas quando ele tem a experiência com Jesus, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Em outras palavras, diz, eu conheço aquele no qual eu creio, em quem eu creio. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui por que nós temos que fazer isso. Se eu fosse dar um outro título ou um subtítulo a esse aqui, eu dizia, eu decidi confiar. Eu não tenho saída, eu decidi confiar. Muitas vezes nós confiamos em quem não devemos confiar, ou em quem não podemos confiar, mas não temos alternativas. Querem ver? Quantos aqui têm o costume de viajar de avião ou já viajaram ao menos uma vez? Muito bem. Eu tenho certeza que você, ao entrar no avião, já estava ali com a ficha do piloto. Exame dele, em dia. Fez isso assim, assim. O nome dele disse, já voou tantas horas. Correto ou não? Amém? Ah, não? Vai confiar assim na China, hein, irmãos? Você nem sabe se ele saiu de casa e disse para a mulher, hoje é o meu último voo, vou mandar todo mundo lá na Torre Gêmeas. E você estava dentro desse avião, não é verdade? A minha filha veio aqui passar o aniversário da sobrinha dela. E estava com 6 meses e pouco de gravidez. Tudo certinho em São Paulo, tudo preparado para ela ter neném lá. Chegou aqui, ela passou mal e teve que confiar no doutor Perillo. Não? E ele disse, olha, isso é uma situação difícil para mim, porque eu não acompanhei a gestação dela. Qualquer médico que te atende, e quando você deita ali, mamãe, principalmente mamãe, você vai ter um neném, a sua vida, aquilo que você tanto desejou, você deita ali e vê um camarada que você não conhece, porque o médico você conhece, mas o anestesista você conhece muito bem, você é anestesista. Ah, é? Legal. Vou. Plum, aí você apaga ou não, enfim. E você confia a um médico que você não sabe como ele está naquela semana, e ele vai te cortar e vai tirar dali um bem precioso, seu filho. Já pararam para pensar nisso? Por que nós não confiamos cegamente assim em Deus? Por quê? Que nós duvidamos muitas vezes, e eu vou dar alguns adjetivos, algumas qualidades, alguns atributos de Deus, que nos fazem sair daqui nesta noite dizendo, chova ou faça sol, aconteça o que acontecer, eu vou confiar. Quem falou isso na Bíblia? Quem falou isso na Bíblia vai ganhar uma Brasília 0 quilômetro. Hein? Abacuque. Trazendo para os dias de hoje, se chover amanhã, se fizer o sol amanhã, se faltar o emprego ou se tiver o emprego, se eu tiver com saúde ou se eu fizer sem saúde, eu hei de confiar.
eu hei de confiar no meu Salvador, naquele que me resgatou, naquele que fez um contrato comigo, dizendo: eu jamais te desampararei. Então, a primeira coisa, nós precisamos confiar, porque somente Deus tem todo o poder sobre tudo. Você não tem escolha. Em 1 Crônicas 29, 11 e 14, tem uma palavra tremenda ali, mas eu destaco aqui: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Como diz o Zé Fini, que não é Zé, não é Zé Fini, mas Zé Fini. Acabou. Então, quando eu sigo a um Deus que tem todo o poder sobre tudo, só me resta confiar, porque Ele tem poder sobre a minha mente, Ele tem poder sobre mim, Ele tem poder para entortar os meus entendimentos. Não me resta saída, eu preciso confiar, porque Ele tem todo o poder. Nós servimos um Deus que tem todo o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, embaixo da terra, todo o poder. Eu queria que os irmãos, por alguns segundos, imaginassem todo poderoso. As pessoas estão falando muito aí sobre o Trump, que é o homem mais poderoso, é a nação, que as pessoas, não, mas o camarada é o poder. Eu imagino, um dia desse eu fiquei olhando ali, ele falando, aí eu fiquei pensando: puxa vida, já pensou a vida das pessoas que dependem desse homem? Já pensou a vida dele que depende de outros para guardá-lo? Eu estava vendo um programa sobre ex-presidente, sobre um determinado, eu não me lembro qual era o ex-presidente dos Estados Unidos, e sobre uma pessoa que foi destacada para pilotar o avião que transportava o presidente. E aquele homem, ele disse que não foi o presidente que ele votou. E quando o presidente entrou no avião, subiu as escadinhas, ele estava na porta, o piloto. E ele disse para o presidente: senhor presidente, eu sou a pessoa destacada para lhe servir a partir de agora. O senhor pode confiar, farei o meu melhor. E o presidente agradeceu, bateu continência, ele mostra esse pedaço lá, não me lembro quem, mas não importa. Queridos, já pensou? Esse presidente senta ali no avião e disse: será que esse piloto vai beber umas calibrinas ali enquanto estiver dirigindo? Será que pilotando? Será que ele não... O que pode ter passado na cabeça desse presidente? E o que passa na cabeça do piloto? Eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso falhar. Mas quando nós confiamos num Deus que tem todo o poder sobre tudo, nós estamos cobertos. Eu sei que há alguém aqui, pelo menos uma pessoa, nesta noite, pelo menos uma, que está aqui e disse assim: puxa, eu tenho uma causa para resolver, eu tenho uma questão para resolver, eu tenho um problema para sanar, eu tenho algo para fazer, e eu não sei o que fazer. E eu te convido agora, entrega o teu caminho, esse teu caminho ao Senhor, entrega as tuas pisadas, a tua direção, confia nele, e todo o resto Ele fará. Esse caminho aí, além de ser o caminho da salvação, é dizer: entregue a sua direção, entregue as suas pisadas, entregue os lugares que você vai passar, entregue as decisões que você vai tomar ao Senhor. Confia nele, você precisa confiar, aprenda a confiar. Amém ou não amém? Por que então que Ele tem todo o poder? Ele tem todo o poder, primeiro, porque Ele é Deus, e Ele tem todo o poder que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E eu preciso confiar em algo que ainda vai acontecer. Eu confio que hoje na hora do almoço, eu confio que eu almocei.
Você confia? Às vezes você vê um jogador de futebol dando entrevista, o jogador já viu? É muito engraçado, né? Eles falam muitas coisas, né? Tem que levantar a cabeça e tal. Obviamente, se você jogar de cabeça baixa, você não vai conseguir, mas enfim, tem que levantar a cabeça. Mas umas coisas que eles falam assim: eu creio que eu julguei, eu creio que a bola rolou. Claro que rolou, você jogou, a bola rolou, tá, então eu creio. É uma forma de dizer, né? Mas eu quero falar o seguinte: você crê no futuro? Você crê no plano da salvação? Você crê que você está inserido nesse processo? Mas vamos trazer mais simples. Você crê que amanhã você vai trabalhar? Irmãos, eu não gosto de fazer uma pregação há muitos anos atrás, 50 anos atrás, né? Então as pessoas tinham o hábito de dizer: olha, vem aqui agora, se você não vier, você pode morrer. E a pessoa vinha porque tinha medo de morrer. Não, esse evangelho não se prega mais. Diz que uma vez uma pessoa aceitou Jesus, e o pastor falou: olha, irmãos, todos vocês têm que trazer visitantes, têm que pregar o evangelho para as pessoas, e eu vou cobrar isso de vocês têm que aprender a fazer isso. E como é que você trouxe? E tinha um camarada lá que não tinha trazido ninguém, nunca trouxe, e ele falou assim: meu filho, você precisa. Pastor, eu não tenho jeito. Mas como não tem jeito? Todo mundo tem jeito. Você faz o quê? Eu sou barbeiro. Vou te ensinar, você tem uma expectativa. Cara, o cara sentou na sua cadeira, você vai cortar o cabelo dele, não demora menos de meia hora, e se for fazer a barba, é mais uma meia hora. Enquanto ele está ali, rapaz, você está com ele ali amarrado, com o lençol ali, você vai levando o papo, pergunta a ele se ele tem certeza da salvação. E o pastor deu umas dicas para ele estava tão nervoso, falou: não vou fazer. Aí o primeiro cliente que entrou lá: quero fazer cabelo e barba. Ele falou: eu tenho um tempo dobrado hoje. E aí ele sentou, cortou o cabelo, ele está pensando, e quando chegou na hora da barba, naquela época que o cara pegava, enchia a cara do camarada de coisa e ficava com a navalha assim, passando assim, amolando assim, né? E negócio assim. E ele pensando: o que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Meu Deus, ele estava tremendo, mas não posso decepcionar meu pastor. E ele veio fazendo a barba, e nada, gaguejando, pensando. Quando ele chegou aqui, ele parou com a navalha para não cortar o camarada e falou assim: você sabia que você pode morrer hoje? Com a navalha aqui. Diz que o camarada deu um pulo, largou tudo, fugiu com o lençol e tudo, porque ele não foi hábil, né? Nós hoje não temos essa pretensão, nós não fazemos o apelo. Esse é o pastor que vocês escolheram. Aliás, quem escolheu esse pastor foi Jesus. Vocês escolheram frequentar aqui, avisa a Luísa, hein? Frequentar aqui, amém. Mas, queridos, isso pregação é coisa leve. Veja bem, nós não podemos forçar as pessoas. Não sei não, é melhor você aceitar Jesus. O cara: eu aceito. Não pode ser assim. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que amanhã você vai trabalhar? Você tem certeza que você está empregado até o fim do ano? Nós chegamos aqui em 2020, no segundo domingo de março, e as pessoas estavam: pastor, Covid aí, está fechando. Irmão, fica tranquilo, por enquanto não chegou nada aqui. Culto da manhã, saímos para o café, isso foi antes de começar o culto, saímos para o café, para o intervalo, e já a notícia já estava bombando, já fechou mais 10, já fechou não sei o quê. Naquele momento nós decidimos: não teremos culto à noite, vamos para casa, porque não podemos enfrentar isso dessa forma. Parou tudo. Vocês se lembram? E ali nós decidimos confiar. Essa pandemia em 2020 pegou todo mundo de surpresa. E deixa eu te deixar preocupado. Outras virão, talvez piores. Porque nós caminhamos por um mundo que
por um mundo onde o povo danifica a terra. A Bíblia diz que descobrirão remédios para algumas enfermidades e outras virão depois piores. Isso não vai acabar, mas você confia naquele que te chamou e te separou e tem para você uma morada, tem o seu nome escrito no livro da Bíblia, da vida. Terceira coisa, só Deus tem controle. Há pessoas que conhecem o futuro, mas ele não tem controle. De vez em quando tem uns adivinhos aí aparecem. Ele pensa, faz não sei o quê. Vai acontecer daqui 6 meses uma catástrofe. Ele só informou, mas ele não tem o controle. Mas Deus tem o controle. Ele pode dizer: eu levanto, eu abato, eu vejo, eu tiro, eu coloco. Esse Deus é esse Deus que nós estamos servindo. Eu queria que os irmãos pensassem em algo assim bem prático. Eu estou falando de uma coisa que nós temos vivido. Como domingo passado à noite nós fizemos, eu quero fazer hoje de novo. Enquanto eu estou falando, você lembra de uma coisa que aconteceu com você, você foi surpreendido, de repente, e não sabia o que fazer, estava fora do seu controle, mas Deus já sabia. Hoje eu dei o exemplo aqui, quando eu falei que Jonas foi jogado ao mar, e veio um peixe grande e o tomou, e na minha concepção, semelhantemente como Jesus falou para Pedro: lança a rede, leva o mar para lá, ele disse: leva para ali. Ele antes falou: peixes, eu vou precisar de vocês daqui a pouquinho, tá? Eu vou precisar de vocês. Chegue ali perto do barco onde eu vou. Está dando uma microfoniazinha aí. Chega ali perto do barco, eu vou lançar, o Pedro vai lançar a rede, eu preciso que vocês entrem dentro dessa rede. Eu preciso que vocês cheguem ali. Então, quando as coisas acontecem, antes de acontecer, o Senhor tem o controle. Em Isaías, ele diz assim: estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que você imagine, ele já preparou a saída de uma provação, como falamos de manhã, que você vai passar, vai enfrentar. Isaías 41, 10. Coloca para mim aí, por favor. É um versículo também maravilhoso. E é um versículo que nós temos que ter guardado para a nossa vida o tempo todo, porque apesar de estar lá no Antigo Testamento, Isaías está falando para o povo de Israel, Isaías 41, 10, está lá no povo de Israel, nós somos essa descendência dessas promessas de Israel. Diz: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. O que é isso? Não te assustes, não se incomode. Em 2 Samuel 22, 31, diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. O futuro, irmão, sempre lembrando, confiar é principalmente em coisas do futuro, pode ser em coisas do presente, estão acontecendo agora, mas ainda não aconteceu, você está vivendo, como eu disse, eu confio que eu almocei, não, eu confio que eu vou lanchar daqui a pouco, ou que eu vou jantar, ou estou jantando agora, eu estou vendo, mas principalmente para o futuro, e é isso que incomoda a gente, ninguém conhece o futuro, e porque não conhecemos, nós até duvidamos das ofertas, das promessas de Jesus na nossa vida. Mas tem uma coisa, não adianta, vamos supor que você conhecesse alguém que conhece o futuro, tem o controle sobre o futuro, mas eu te pergunto, essa pessoa sabe o que é melhor para você?
Essa pessoa sabe, só Deus sabe o que é melhor para nós. Irmãos, que tranquilidade. Que tranquilidade. Quando nós entendemos que só Deus sabe e quer o melhor para nós, nós precisamos descansar. Quando Deus, e Ele quer, porque Ele é nosso Pai, assim como eu expliquei hoje para os irmãos, que os pais com os filhos, nós queremos o melhor. Eu já vi alguns pais falando assim: o que eu não tive eu quero dar para o meu filho. O que eu não tive, eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero melhor a escola, eu quero a melhor roupa, eu quero não para ele ostentar, mas eu não quero que ele ande maltrapilho. Você imagina o que Deus quer para você, para que o inimigo ouça e veja, aqueles ali são servos do Deus Altíssimo, como eles são prósperos, e prosperidade não tem a ver com dinheiro, também entra, mas não é isso, é muito mais que isso, é amplo. Conheço pessoas que são chamadas pobres, são muito simples e são prósperas, e Deus faz questão de ostentar, isso é o troféu de Deus, irmãos, Ele mostrar: olha o meu povo. Foi quando Ele falou com o diabo sobre Jó. Conhece meu servo Jó? Andou por lá, conheceu, e ele começa a enaltecer a vida de Jó, porque é um troféu para Deus. Por isso que Ele fica muito triste quando nós o decepcionamos, quando nós pecamos, quando nós o negamos. Ele fica muito triste, porque o diabo, que é também chamado de acusador, acusa e diz: sei lá, aquele por quem você se desdobra, aquele a quem você protege, olha o que ele está fazendo. Uma das coisas que Nimrod fez, Nimrod foi quem inventou a Babilônia, fez a Torre de Babel, ali o pessoal acreditava muito nele, porque ele era um vencedor, um caçador, e está na Bíblia, está lá em Gênesis, ele era um cara valente. E ele começou a falar assim: você está vendo o Deus que vocês servem? Um Deus que deu um dilúvio, matou um monte de gente. Que Deus é esse? Vocês merecem algo melhor. Mas o nosso Deus tem muito mais e pensa muito melhor sobre aquilo que nós precisamos ter. Como a Bíblia é entrelaçada: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Ele não vai me faltar. Nada vai me faltar. Se eu não tenho, é porque não preciso. Só Deus sabe. Jeremias 30:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço. Nenhum de nós conhece. Você faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que Deus quer para nós é um futuro. Muitas vezes nós estamos apegados às coisas presentes, mas o que Deus quer para nós é algo para o futuro. Isso aqui vai passar, não tem como não passar. E por último, só Deus pode resolver as nossas inquietações. Esquece, meu amado, se Deus não resolver, você está perdido. Se Deus não resolver, você está irremediavelmente perdido. Ficamos completamente impotentes diante de tantas situações difíceis, ficamos sem informações precisas, ficamos sem respostas, mas o nosso Deus é um Deus que nos forneceu uma ferramenta, é uma pessoa, o Espírito Santo. Hoje eu estava falando na classe de batismo, com os nossos candidatos ao batismo, e falando que nós temos uma arma, nós temos uma diferença, um diferencial entre todas as pessoas que não conhecem Jesus, porque quem não conhece Jesus e não o aceitou como Senhor e Salvador, essa pessoa não tem o Espírito Santo, não tem. O Espírito Santo é para aqueles que aceitam
a Jesus como Senhor e Salvador. Ele entra na vida daquela pessoa, ele faz uma diferença. Aí os planos que nós fazemos, quando eles estão caminhando para darem errado, o Senhor vem e corrige a rota. Por quê? Porque Ele pode resolver aquilo que nos inquieta. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você não precisa ficar inquieto, mas informe para Deus. Pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos imaginar seu filho, seu neto, uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, até 10. Quando se trata de pedir alguma coisa ao pai, primeiro, para eles acham que o pai e a mãe são os mais potentes, os mais fortes, os melhores do mundo, e eles podem comprar todas as coisas. Uma criança, a minha netinha, a Lili, enquanto a outra mais velha, a Camila, falou: você quer, Camila? Não, deixa e tal. A outra disse: eu quero. E ela levanta mesmo e ela passa o que ela vê. Ela: vovô, você compra para mim? Ela não quer saber o preço, ela acha que eu tenho dinheiro para comprar. E eu, toda vez que ela fala isso, eu falo: amém, amém, porque é para ver se eu vou ter mesmo, né? Mas um filho dessa idade, ele não tem limitações de pensamento. E nós muitas vezes temos com o nosso Deus, nós ficamos inquietos, nós ficamos aflitos, que é natural do ser humano ficar, mas nós devemos levar as nossas petições, essas nossas inquietações ao Senhor, e não no plano horizontal, nós ficarmos aqui totalmente inquietos o tempo todo, e Ele esperando que nós falemos com Ele, porque Ele não vai atuar na nossa vida se nós não chamarmos e nós não autorizarmos que Ele atue na nossa vida, naquelas coisas que nós temos dificuldades. Deus está esperando de nós. Eu creio que cada dia as coisas vão ficar mais difíceis. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós precisamos aprender a confiar, ou seja, nós não temos outra escolha. Eu preciso confiar. Eu vi uma vez uma pessoa contando um testemunho de que ela chegou num lugar, numa cidade, e ela estava totalmente perdida, não conhecia ninguém, e ela falou com um táxi: você conhece esse endereço? Eu disse: conheço. O senhor me leva lá? E ele achou a pessoa meio esquisita, e ele disse: mas eu não tenho outra saída, não tinha outro táxi. Eu não sei se ela estava na rodoviária, não me lembro, mas em algum lugar ele chegou no lugar, eu disse: não tinha, e eu resolvi confiar, e eu não tinha outra saída. Aí ela disse: mas eu fui apreensivo até eu chegar lá, eu fui preocupado até eu chegar lá, porque eu estava nas mãos de quem eu não conhecia, mas eu tive que confiar. Queridos, uma das coisas que Deus mais gosta de nós é a nossa entrega. Ele gosta de ver que nós dizemos: eu não sei, eu não posso fazer. E quando dizemos não posso, Ele vem e nos capacita para podermos fazer. Eu aprendi a confiar. Quantos de vocês têm confiado situações na vida de vocês? Quando nós começamos esse trabalho aqui na igreja, eu resolvi confiar. Deus colocou no nosso coração que nós iríamos plantar uma igreja nessa região. E nós tínhamos a nossa família e mais umas 4 pessoas que não eram da nossa família. Nossa família não tinha nenhum neto, então éramos 6. Eu, a esposa, minhas 2 filhas e os 2 genros. E mais algumas pessoas, não me lembro que na primeira ou segunda reunião nós tínhamos 11. Uma delas está aqui, a Leidir. Não é isso? E começaram a aparecer os desafios. E os irmãos começaram a falar: pastor, como é que nós vamos fazer isso? E eu digo: não sei,
Mas vamos confiar. Se Deus nos colocou aqui, nós vamos saber agora. Você quer saber se Deus te mandou para um lugar? Vai e você vai ver se Ele te mandou. Se Ele não te mandou, você tem que voltar correndo. Se Ele te enviou, Ele vai te capacitar. E se Ele não te enviou, você vai saber já. Imediatamente você retorna ao ponto de partida. E ali nós começamos o trabalho e Deus foi suprindo todas as necessidades. E havia situações onde nós não tínhamos saída a não ser confiar. A não ser confiar. Eu não estou dizendo em situações de comprar alguma coisa, de angariarmos alguma coisa, mas situações que nós nunca tínhamos vivido. Foi a primeira igreja onde eu estava à frente do pastorado, porque então eu passei por umas igrejas como pastor auxiliar, e ele tomava as decisões, eu ajudava, mas a cabeça era dele, mas eu estava ali, e Deus começou a nos provar, para nos mostrar, você não tem outra alternativa a não ser confiar, e valeu a pena confiar, tem valido a pena confiar. Em toda a minha vida, eu tenho aprendido, principalmente dos 30 e poucos, 40 anos para cá, depois que nós tivemos esse encontro com Jesus, fomos batizados no Espírito Santo, eu aprendi a viver pela fé, aprendi a confiar. E vale a pena confiar. Por todos esses motivos e muitos outros que você vai conhecer na caminhada com Jesus. Eu queria que você agora, nós temos uns minutinhos ali, estamos terminando cedo, eu quero orar, eu quero compartilhar, eu quero que você receba hoje alguma coisa que talvez você tenha vindo buscar, e nem sabe se veio mesmo, você está aqui porque Jesus, o Espírito Santo, conspirou a seu favor e te trouxe até aqui. Você tem alguma situação que você precisa confiar, que você diz, eu não tenho saída, eu só tenho que confiar. Nós estamos vivendo esse ano, com proposta do pastor Augusto, que é o ano do o ano sabático, é o ano onde nós vamos aprender a confiar em Deus. Nós não temos saídas, irmãos. Apesar de termos alguma experiência, uns mais, outros menos, nós temos que confiar. E eu preciso que você agora coloque diante do Senhor, primeiro nessa oração onde cada um de nós vai fazer, e depois eu quero orar por essas causas, alguma coisa que está e eu sei que há, porque Deus não nos daria uma palavra para jogar ao léu, mas se você tem algo que está te incomodando, em qualquer área da sua vida, pastor, mas não é só na área evangelística, na área de igreja, não, em todas as áreas, porque em todas elas você é espiritual, você não é carnal lá e espiritual aqui, em todas elas, e em todas elas você está atuando segundo a concessão de Deus. Então, se você é um contador, você está com um problema na contabilidade lá no pessoal, lá, você está com uma situação que Deus te colocou lá e Ele precisa resolver para você. Deus não disse, não, eu resolvo a coisa da igreja, negócio de contabilidade não tem nada com isso. Você é um médico, você é um profissional, você é um professor, você seja o que for, Deus tem esse compromisso contigo. Eu queria que você entendesse isso. Ele não vai te largar, Ele tem um compromisso contigo. A palavra dele está empenhada contigo, a palavra dele é fiel e verdadeira. Eu preciso que você acredite nisso. Então agora você coloque diante do Senhor aquela situação que você diz, eu não tenho saída. Nós temos uma situação, eu e Augusto, lá num condomínio, onde nós construímos a nossa casa, está há 20 e tantos anos, enrolando, saiu agora, quando pensamos que ia dar o habite, se deu, nós temos outra pendência, e parece que as pessoas ficam rodando, nós temos que confiar. Você sabe resolver? Eu também não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. E a solução dele será qualquer uma que nos tire a aflição.
E se Ele quiser que nós percamos tudo, essa é a solução dele. Eu te garanto que se nós perdermos tudo por vontade de Deus, nós confiamos que é o melhor. Crê nisso? Difícil falar, né? Mas precisa ser assim. A nossa vida é mais preciosa. Vamos orar. Coloca aí para o Senhor. Vou te dar você vai orar agora. Do jeito que você quiser, sentado, ajoelhado, em pé, mas fala com o Senhor. Se você tem uma aflição, apresente a Ele agora, em nome de Jesus. Você vai ver o poder de Deus hoje à noite.